Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe você. Qual seja o horário que você vai assistir essa pequena reflexão, Deus abençoe você, seja no horário do dia, à noite ou à tarde, não sei o horário. Eu te desafio, eu tenho um desafio para você. Eu te desafio a assistir essa reflexão até o final. Eu tenho certeza que você vai ser bem abençoado por essa reflexão. Porque essa reflexão vem do coração de Deus para o teu coração. Essa reflexão é vinda da palavra de Deus. Vai ser um nutriente para a tua vida espiritual. Para começar sem perda de tempo, para aqueles que já estão lançados o desafio, lá no livro de Mateus, o capítulo 4 e o verso 6, vai nos falar sobre que Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo até o deserto para vencer a Satanás. Isso mesmo. Mas o que eu quero falar com isso? Eu quero falar aqui sobre dois tipos de pessoas. Aquelas pessoas que estão bem-sucedidas e aquelas pessoas que estão lá embaixo. Aquelas pessoas que já chegaram na linha de chegada e aquelas pessoas que estão lutando para chegar. Eu quero falar sobre aquela pessoa que já teve e hoje não tem mais. Aquela pessoa que era e hoje não é mais. Eu quero te dar aqui dois exemplos. Eu quero aqui que você reflita. Jesus, como homem, ele sofreu aqui nessa terra. Como Deus, ele nunca sofreu. Porque você sabe que Deus ele veio aqui para enfrentar, para vencer um desafio. E esse desafio foi para morrer e padecer aqui nessa terra por amor a mim e por amor a você. Ele passou por dois momentos difíceis, momento da prática e momento da teoria. O que eu quero explicar aqui para vocês que estão vendo essa reflexão? Eu quero te dizer que tem muitas pessoas que já estão lá no topo. Tem muitas pessoas que estão lá em cima e quem está lá embaixo fica olhando e fica se perguntando por que ainda não chegaram lá. E às vezes, quando chega, fica se perguntando por que aquelas pessoas que estavam lá no topo não estão mais no topo, caíram. Eu quero te dizer, Jesus, ele nos leva lá para baixo. Ele nos leva lá para baixo para quê, meu irmão? Ele nos leva lá para baixo porque depois ele nos levanta. Ele vai nos levantando. E quando nós chegamos lá em cima, é difícil nós cair porque nós passamos pela teoria e pela prática de Jesus. Nós aprendemos. Existem muitos missionários que hoje são pastores. Existem muitos presidentes de empresa que já passaram lá por baixo, começaram limpando o banheiro. Existem muitos missionários que hoje são pastor, começaram sofrendo lá no campo, passando fome com a família, passando por muitas coisas. E hoje Deus abriu a porta e está em um lugar maravilhoso. E muitas pessoas chegam a criticar e falar... Passaram pela prática, passaram pela teoria e pela prática. E Satanás, sabe o que ele faz? Ele te coloca primeiro lá em cima, para depois te derribar. Ele te coloca em cima para depois te derribar. Ele não te dá a prática, ele só te ensina a teoria, dizendo que vai ser assim, e ele te leva lá para cima, para depois te derribar. O Espírito Santo conduziu Jesus para ser tentado por Satanás, para vencer. Jesus passou pela teoria e ele passou também pela prática. Jesus, ele venceu, não usou nenhum do seu poder. Ele venceu em um corpo mortal a Satanás, porque o segredo do sucesso é a obediência. Comece lá de baixo. Se você ainda está lá embaixo, falando do lado ministerial, se você ainda é um obreiro, um auxiliar, um cooperador, continue, porque Deus começa lá de baixo lhe ensinar. Quando chega lá em cima, você já passou pela prática. Você não tem só teoria, você tem a prática. Não comece lá de cima. Existem muitos homens, existem muitas empresas que quebram, vai à falência, porque colocam pessoas que não têm a prática, só têm a teoria. E aquele que tem a prática ainda está lá no banheiro. Davi, ele tinha a prática e ele tinha teoria. Os seus irmãos, eles tinham o quê?
Eles tinham muito, era teoria. Davi, ele tinha prática e tinha teoria porque ele aprendeu. Começou lá de baixo. E eu não vou citar outros nomes aqui não. A reflexão já está com 5 minutos. Eu louvo a Deus pela tua vida que está adquirindo, está se alimentando deste alimento espiritual. Eu quero aqui ler essas duas reflexões que diga assim: ó, o diabo levanta para depois lhe derribar. Jesus lhe deixa afundar, cair para depois te levantar. O diabo lhe dá poder, fama, reconhecimento, mas você não passa por a experiência, só teoria. E Jesus quer que você não tenha só teoria, Ele quer que você tenha prática. Quantas pessoas vão aceitar Jesus lá no presídio, depois que matou, fez tudo que não presta, e aceita Jesus lá no presídio? Quantas pessoas estão lá sofrendo em uma empresa que muitos pensam que não vão conseguir, está lá aprendendo certo, e logo vai ser o presidente de uma empresa, bem sucedido, ter nome, reconhecimento. Jesus, ele faz assim. Deus abençoe você, em nome de Jesus.